Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao OND, que hoje vai falar sobre viver em condomínio, um desafio em tempos de pandemia. E você, também mora em prédio, vive em condomínio? Como é que tá essa sua vida? Vem com a gente então para esse bate-papo hoje com Alfredo Nogueira, síndico profissional. Tudo bem, Alfredo? Seja muito bem-vindo ao OND. Como é que vai? Boa noite, Roberta. Muito obrigado pelo convite. Tudo certinho. Falar sobre a difícil arte de ser síndico. Já é difícil ser síndico em condições normais, né? No meio de uma pandemia, não é um desafio para qualquer um. Olha, Roberta, a vida de síndico já é uma vida bem atribulada, com várias responsabilidades, várias certificações e prazos para a gente cumprir, né? E a parte do convívio social. E a parte do Covid-19 veio nos trazer um desafio muito maior ainda, que são as práticas sanitizantes dentro do nosso condomínio, nas áreas comuns, visando o quê? A preservação da saúde dos moradores que habitam aquele residencial. Então, isso vem nos dando um trabalho grande, mas ao mesmo tempo muito bem aceito pela população que habita ali. Isso tem sido visto com bons olhos pelos moradores. Muita dor de cabeça nesse período, Alfredo. Quais os principais desafios? Então, você falou sobre essa questão da sanitização, né? Todo mundo vivendo um período de insegurança, de muito medo, e a gente não tem direito às diretrizes nem por parte dos governantes, né? Como é que tem sido as ações dos síndicos nos condomínios? Olha, Roberta, eu acho que várias atitudes que os síndicos tomaram, vários produtos que chegaram aí de práticas sanitizantes para o combate ao Covid-19, chegaram e vão ficar. Eu vou te dar dois exemplos. O álcool gel dentro da cabine dos elevadores, eu acho que independente de Covid ou não, ele vai ficar. E aquele plástico, aquela película protetora que o pessoal coloca na frente dos botões dos elevadores, para quando o auxiliar de limpeza vai ali fazer a higienização borrifando o álcool gel, não danifique a parte elétrica daquele equipamento. Eu acho que isso também veio para ficar, porque é uma prática de limpeza que vai facilitar muito. Imagina assim, um prédio em implantação, onde você tem um gesseiro fazendo determinado andar, né? Determinado apartamento. Queira ou não, ele vai descer com a mão suja para pegar material, para buscar uma refeição, e vai deixar aquela botoeira suja com um pó de gesso. Ou seja, o plástico hoje que veio, que eu acredito que vai ficar, veio para facilitar essa vida. Então, Agora, esses dois itens em específico, eu acredito que venham para ficar. essas medidas, Alfredo, nesse momento, né, que a gente está equalizando contas de condomínio, muitas áreas comuns ainda estão fechadas, a gente teve uma redução no condomínio em alguns locais. Agora, se a gente vai pensar, de repente, que essas ações vão ficar, vai ficar o álcool em gel, a gente pode pensar que o condomínio pode aumentar por conta disso? Olha, Roberta, as despesas do condomínio com material de limpeza aumentaram, porque você imagina assim, o condomínio Muito, antes né? não usava um tapete sanitizante, não tinha álcool gel, não se limpava tantas vezes o hall social, não se higienizava e esterilizava a cabine dos elevadores tantas vezes ao dia, como se faz hoje. Então, esse tipo de conta, material de limpeza, ele aumentou significativamente nos prédios. Até porque é a única maneira que eu tenho de manter a limpeza nesse local. Por outro lado, nós tínhamos no condomínio um tipo de profissional que passava desapercebido, que era o auxiliar de limpeza. E hoje todo mundo conhece o auxiliar de limpeza do seu prédio, porque ele é uma das figuras mais ativas dentro do condomínio. Você sempre vê ele limpando o hall, limpando uma porta, higienizando um corrimão, uma maçaneta de porta. Então isso veio valorizar também. Agora, as despesas preocupa bastante, Roberta. A gente pode ter, então, um acréscimo se a gente for pensar numa ação dessa a longo prazo, então, né, Alfredo? Sim, Roberta, e não só o aumento da despesa do material de limpeza, outras despesas chegaram junto, né? E aumentando. Energia elétrica, água, gás. Energia elétrica por quê? Antes você tinha um trabalhador normal que saía 8 horas da manhã para trabalhar e voltava às 6. Quantas vezes essa pessoa usava o elevador no apartamento? 2 vezes. Hoje ele está no home office, então ele desce para ir na farmácia, ele vai no supermercado, ele sai para passear com os filhos,
ele vai fazer alguma comprinha básica, enfim, ele vai dar uma volta. Quantas vezes por dia ele usa esse elevador? Então, multiplica isso pelo número de familiares que habitam esse apartamento, multiplica pelo número de apartamentos que esse prédio tem, você vai ver quantas viagens o elevador está fazendo a mais hoje. Nem Quanto que mais seja... viagens de elevador, mais gasto de energia elétrica. Nem que seja para pegar um delivery, né, Alfredo? Realmente essa questão Mesmo do que seja para elevador pegar um delivery. tem Que sido também bem aumentou importante. consideravelmente a entrega do delivery nos prédios. Sim, com certeza. Agora, Alfredo, quem determina as regras a serem obedecidas num condomínio, por exemplo? É o síndico que determina? Ou, nesse caso de pandemia, a gente está tendo todas as orientações vindas do poder público, de cada prefeitura? Olha, Roberta, existem determinações de um cronograma sanitário da prefeitura, existem determinações do Estado, né? E acho que, baseada nisso, nessas duas, o síndico tem que colocar isso numa pauta, levar para o conselho, fazer uma reunião, mesmo que seja virtual, com o grupo de conselheiros, e expor as necessidades e tocar isso para frente. Eu acho que o síndico, ele não deve atuar de uma forma ditadora. Ele sempre vai fazer uma gestão compartilhada, ao menos com o conselho, que é quem vai apoiá-lo na decisão lá na frente. Porque alguma decisão que envolva valor, que envolva coletividade, ela terá que ser ratificada numa assembleia futura. Então, tendo o conselho do seu lado, ou um grupo de moradores, é sempre favorável. Então, as decisões têm que ser sempre em conjunto. Eu prefiro dessa forma. Facilita muito mais o dia seguinte. É uma decisão muito delicada, é um momento muito delicado, né, Alfredo, que a gente está vivendo, e viver em comunidade, viver em condomínio já é um desafio. Nesse período de pandemia, por exemplo, fica em alguns locais proibido fazer mudança ou fazer algum tipo de reforma. Como é que fica o direito à propriedade nesse quesito? Quando a gente coloca na balança a questão da saúde, do bem comum e a questão propriedade. A pessoa quer fazer uma reforma ou ela quer se mudar e não pode. Então, Roberta, a proibição de mudança foi uma coisa que eu não adotei. O que eu adotei foi o bom senso com os moradores de, olha, temos um morador saindo do condomínio ou um novo morador chegando, nós vamos disponibilizar o elevador de serviço de tal a tal horário para ter, vamos dizer assim, regrada de alguma forma, dizendo, olha, eu vou te disponibilizar o elevador em tal período, eu vou te entregar ele higienizado e quando você acabar eu vou higienizar ele de novo para que eu libere ao público. Eu tenho que atender as duas partes, porque você imagina, muitas pessoas que passaram por dificuldades mudaram para apartamentos Sim. menores, com aluguéis inferiores. Então essas pessoas têm que mudar, ela tem que habitar alguma residência. Você vai impedir isso de que forma? Eu acho que o impedimento não é o caminho é o bom senso e você saber dividir aquele bem, no caso o elevador, para ambos. Avise os moradores, olha, quinta-feira da semana que vem nós vamos ter uma mudança, de tal a tal horário o elevador vai ficar separado. Eu acho que dessa forma a gente consegue atender a todos. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os desafios de quem vive em condomínio nesses tempos de pandemia. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já já. O NDI está de volta e o nosso assunto de hoje é viver em condomínio, um desafio em tempos de pandemia. Sobre isso a gente está conversando com o síndico profissional Alfredo Nogueira. Alfredo, a gente falou sobre todos os posicionamentos do síndico nesse período, né, difícil, um período de incertezas, onde tem muitas restrições, e aí a gente está falando sobre a responsabilidade. Eu gostaria de tocar agora num assunto muito delicado, que também foi alvo nesse momento de isolamento que a gente viveu, muita gente ainda continua em isolamento, que é a questão da violência doméstica. Existe um projeto de lei que obriga o síndico ou moradores a denunciar a violência doméstica dentro do apartamento. Fica uma situação delicada. Que implicações isso pode trazer? De quem que é a responsabilidade, caso se perceba ou se tenha uma vaga ideia de que possa estar acontecendo um problema desse dentro de uma das unidades? Então, Roberto, esse é um assunto muito polêmico que tem gerado muita conversa, muita discussão nos grupos de síndicos, né? Existe um projeto de lei que ainda vai ser votado, né? Ainda não foi sancionado, que joga a responsabilidade de denunciar aos órgãos públicos
essa violência doméstica. E essa denúncia cabe ao síndico. Isso é uma coisa muito perigosa, Roberta, muito perigosa. Eu acho assim, mais uma vez usando do bom senso. Uma vez identificado o apartamento, uma vez identificado que realmente houve a violência doméstica, e que grau de violência doméstica é essa, né? É uma discussão, é um xingamento, é uma agressão física, né? Crianças estão envolvidas. Eu acho que a primeira coisa que o síndico tem que fazer é chamar a polícia no 190 e ter a polícia ao seu lado. Essa questão de ir bater na porta sozinho, eu particularmente, Roberta, eu não sou a favor. Eu acho que cabe à polícia, que é o órgão competente por manter a ordem na cidade, estar ali ao lado para julgar aquilo. De que forma aquilo está sendo levado. Se é uma violência doméstica, às vezes eu posso interpretar de uma forma que o órgão público não interpreta, né? Eu posso ter uma análise errada do fato, ou o morador que conversou comigo e falou, olha, o apartamento X, o cara está batendo na mulher. De que forma, né? Às vezes ele tem uma desavença com o morador, ele joga no síndico a responsabilidade de um ato criminal. Quer dizer, eu acho que sempre acompanhado da polícia. Eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga, muita discussão, porque é uma responsabilidade muito grande passada ao síndico. Agora, Alfredo, um dos artigos prevê a destituição do cargo de síndico caso não haja a denúncia de violência. Você falou um ponto muito importante, que é buscar essa ajuda das autoridades. Agora, se chega ao conhecimento do síndico que existe algum caso de violência em uma das unidades e esse síndico se cala, não faz nada, ele pode ser destituído do cargo? Sim, Roberta. Através de uma Assembleia Geral, com item específico na pauta, né, citada no edital, ou seja, destituição do síndico, isso vai ser levado para a Assembleia e vai ser votado. E se a grande maioria ali decidir pela destituição do síndico, o cargo dele está encerrado naquela data. Por isso que eu acho assim, o síndico, uma vez municiado de dados, de informações, de fatos, né, de conversas de moradores, procure o órgão público, no caso a Polícia Militar, e faça que a polícia acompanhe essa verificação. Nunca sozinho. Dessa forma, ele não deixou de ser omisso e ele tem a lei ao seu lado. Ou seja, não tente arrombar portas, não tente ser herói sozinho. Não, eu acho que isso de arrombar a porta, Roberta, nunca deve ser feito. Porque você não sabe qual é o motivo daquela discussão. E às vezes pode sobrar para o síndico, para o zelador, para o gestor condominial, para o vizinho que, vamos dizer assim, se vestiu de herói e fala, vou arrombar a porta e vou salvar. E se esse morador está armado? Ou seja, aí a violência torna-se contra o síndico, contra o morador. Eu vou ser sincero, eu arrombei uma porta até hoje por causa de um incêndio numa cozinha que a moradora tinha deixado uma panela no fogo e a cozinha dava janela para um hall de serviço e nós vimos a fumaça. Mesmo assim, eu ainda chamei o vizinho do lado e nós arrombamos a porta. Para quê? Para tirar aquela panela dali e estancar o fogo. E é uma questão de muito bem diferente. Agora, em termos de violência doméstica, você não sabe o que você vai encontrar ali dentro daquela unidade, né? O síndico, ele é responsável civil e criminalmente pelas áreas comuns do prédio. E no caso, a violência doméstica, na grande maioria das vezes, acontece na área privativa do apartamento, onde o síndico não tem esse respaldo todo. Então, mais uma vez, 190. Você falou agora que o síndico ele é responsável civil e criminalmente pelas áreas comuns do prédio. Então, pensando dessa forma, Alfredo, vamos falar um pouquinho sobre as coisas práticas que estão acontecendo nesse período de pandemia. Por exemplo, a gente tem alguns edifícios onde algumas unidades eram alugadas para Airbnb. O síndico tem poder de proibir esse aluguel nesse momento de pandemia? Olha, nesse momento de pandemia, ele teria que ter feito a lição de casa bem antes, ou seja, o aluguel por aplicativos, você teria que ter feito uma assembleia onde a grande maioria não concorda com esse tipo de aluguel. Só que isso esbarra muito no direito à propriedade.
Ou seja, eu sou o dono de um imóvel, moro em São Paulo, tenho um apartamento aqui no litoral, eu quero alugar para uma família por 15 dias. O que me impede? Né? Eu tenho escritura, eu tenho matrícula, eu pago IPTU, né? Eu sou ciente de todos os meus impostos, tenho meu condomínio em dia, o direito de propriedade é minha, eu faço dela o que bem quiser. E o que muito está acontecendo hoje? Os proprietários alugam por aplicativos e comunicam o síndico falando, olha, estou emprestando a minha unidade para uma família. Ou seja, ele fugiu do aplicativo. O empréstimo, ele não está proibido. E o que você vê é isso, você tendo várias saídas técnicas para esse aluguel. Então, você pode aprovar isso em assembleia, mas você vai ter um problema lá na frente com o proprietário, porque nem todos aceitam essa decisão. É o jeitinho brasileiro, né? Que nunca deixa de imperar em Infelizmente é o nenhuma jeitinho situação. brasileiro. Ah, vou alugar para um primo, é minha família do interior que está indo. Aí você fica de mãos atadas, infelizmente. Festas durante a pandemia. É possível? Você tem como controlar uma festa dentro de uma unidade? A gente não está falando, então, de um salão de festas, que seria uma área comum. Mas dentro das unidades, o síndico tem autonomia para interferir? Olha, ele não vai ter ciência prévia que vai acontecer uma festa em tal apartamento. O que vai acontecer geralmente? O porteiro ou o zelador vai comunicar ao síndico, olha, subiram 10, subiram 15, subiram 20 pessoas para tal apartamento, os vizinhos já estão reclamando de som alto, de barulho na sala, enfim, dessa forma. Eu acho que, mais uma vez, hoje existe uma lei que nos ampara que proíbe essas festas particulares dentro das unidades, evitando a aglomeração de pessoas. Então, mais uma vez, a nossa parceria com a Polícia Militar, 190, ligue, chame uma viatura e você, síndico, você, conselheiro, junto com o pessoal da Polícia Militar, toquem o interfone e façam a verificação se realmente aquilo é uma festa, que tipo de festa que tipo de aglomeração. Não confundir, às vezes, o aniversário de uma criança, que às vezes vem o tio, a tia, a madrinha, né, em casa, com uma festa de jovens, né? É muito diferente. Então, vale muito bom senso e análise. E essa análise técnica, ela nasce lá na portaria do prédio, com os porteiros bem instruídos, o zelador bem instruído e de olho aberto. Opa, né? É uma festinha de criança, está subindo com presente, agora é uma festinha de adulto, só sobe engradado de cerveja. Opa, a coisa é diferente. Tem que ter essa análise, né, Alfredo? E para a gente finalizar essa questão, então, salões de festa, piscina, quando fica liberado, quando não? Olha, Roberto, alguns condomínios hoje estão liberando a academia para uso único, né, para uso particular ou uso da família, você e seu cônjuge, seus filhos, em determinado horário e com agendamento prévio. E tão logo sai, o morador higieniza todos os equipamentos, o funcionário do prédio também vai lá e dá uma revisada e disponibiliza para outra família. Agora, salões de festas, piscina, salão de jogos, estão bloqueados por quê? Geralmente você vai ter aglomeração nisso. E põe aglomeração nisso, porque você estando de home office, você estando em casa, você vai usar muito mais a piscina do que usava antes. Então, às vezes, o que a gente tinha um uso demasiado no final de semana, você vai ter esse mesmo uso durante a semana. Então, eu concordo que tais áreas fiquem fechadas, ainda mais que a responsabilidade é do síndico, se ficar provado que fulano pegou Covid de outra pessoa no condomínio, e tão logo a gente passe para a zona verde, né? Aí sim liberar isso e sempre com bom senso e gradativo, uma área de cada vez para não ter aglomeração. Eu acho que uma área bem solicitada vai ser o salão de festas, né? Porque muitas confraternizações deixaram de ser feitas, aniversários, enfim, encontros aí de família. Então o salão de festa tem uma agenda aí que já está bem apertada. Tá ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre viver em condomínio em tempos de pandemia. É só um minutinho, não sai daí. Eu volto já já.
O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é viver em condomínio, um desafio em tempos de pandemia. E sobre isso a gente está conversando com o síndico profissional Alfredo Nogueira. Alfredo, a gente falou sobre tudo o que está acontecendo nessa época de Covid-19 dentro dos condomínios, as ações que devem ser feitas, o que é de responsabilidade do síndico ou não. E quem tiver mais alguma dúvida, tem um programa onde as pessoas podem tirar suas dúvidas em relação a isso. É isso? Sim, Roberta. Eu sou diretor da CONASE, da Confederação Nacional dos Síndicos, né? E a CONASE, através do YouTube e Facebook, lançou na quarta-feira passada um programa que chama Baixada Condominial. E nele, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente aborda com vários convidados os temas relativos ao segmento condominial. Então, ali a gente vai tirar dúvidas, receber as pessoas ligadas ao movimento condominial aqui na Baixada Santista e sempre tirar dúvidas de assuntos atuais. E para quem vive em condomínio, então, tem um concurso aí chegando, é isso? Boas práticas em tempos de Covid-19? Então, existe um concurso chegando aí que são as boas práticas dos síndicos perante o Covid-19, que o edital vai ser lançado agora dia 1º de setembro e nós vamos ter as premiações aos 5 melhores condomínios da Baixada Santista. Então dá para a gente tirar boas lições, então, desse período de pandemia, né? Alfredo, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada, tanto no programa quanto nesse concurso. Obrigado, Roberto. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço, até mais.